É no gramado que a luta o aguarda, nesse gramado aqui atrás, ó, esse é o Gol Norte, né? Do outro lado é o Gol Sul, do outro lado é o Gol Sul. Então é lá no gramado que a luta nos aguarda, já começa nesse final de semana, domingo, 16 horas, no Allianz Parque Arena. Mais um jogo da sequência do Campeonato Brasileiro 2025, no qual nós somos factualmente os vice-líderes, né? Considerando todas as rodadas realizadas, nós estamos um ponto atrás do Flamengo, do Clube de Regatas Flamengo, né? Então, é um torneio aí que a gente não está dando muita importância, porque teve a Copa do Mundo de Clubes, teve a Copa do Brasil, e agora a gente está voltando aí para a nossa rotina de ser o maior campeão do Brasil. Vamos manter isso esse ano, gente? Vamos aumentar essa vantagem? O que vocês acham? O que vai ser daqui para frente? Nós temos, nesse domingo, Palmeiras e Ceará, no Allianz Parque. Na quinta-feira, vamos a Lima jogar contra o Universitário, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. E depois voltamos no final de semana aqui, enfrentar, se não me engano, quem? Jogamos fora de casa. Botafogo, lá no tapetinho, vamos enfrentar Danilo, que meteu um passe de trivela no jogo contra o Bragantino, que deu dó para o menino fazer o gol. Então é essa sequência. E na outra quinta, o jogo de volta da Libertadores. Então nós temos aí um jogo amanhã, domingo, para a gente tentar, a gente encostar no Flamengo, não deixar o Flamengo sair para frente e já começar a ultrapassar o Cruzeiro na pontuação, né? Nós temos na quinta-feira o primeiro jogo da Libertadores, no domingo contra o Botafogo, a gente tem que se firmar um jogo fora, mas a gente tem que se dar bem para a gente ficar no topo do brasileiro e botar o Botafogo no lugar dele, que é segundo escalão, como sempre foi, certo? Então é umas semanas, tudo é decisivo, né, a partir de agora. E não adianta a gente chorar sobre leite derramado, nosso time é forte, nosso time é capaz. E o que vocês acham dessa sequência que teremos agora? Quem quer falar primeiro? Levanta a mão, vai. Vamos fazer que nem a professor Raimundo. Olha lá. Aí, Garba. Aí. O estrategista Antônio Garbellini. Eu vou contar professor. Eu vou contar um segredo com ele na tela. Ele confessou que não assistiu o jogo contra o Corinthians. Ele ficou embaixo da cama. Conta aí para nós, Garbellini. Cara, eu sofri de dois aspectos. Eu estava sedado, não consegui assistir o jogo, porque estava no sofrimento, passei com a cirurgia. Fui assistir só no outro dia. Oh, decepção, cara. Quase que eu morri 2 vezes. Tá bom. Mas vamos em frente, Garbellini. Diga aí sobre o futuro. O futuro. O passado já foi. O passado foi por baixo da conta. Passado. Agora, o joguinho, o próximo jogo nosso com o Ceará, né? E eu acho que é um divisor de águas para nós, né? Agora é hora de virar o disco, virar o vento norte ali e partir para cima, né? Partir para cima, fazer os pontos que a gente precisa, porque agora é outro campeonato, é outra vida, é outra história. Quinta-feira vem a Copa de novo, né? Que é outro jogo diferente, mas eu acredito que o básico, o jogo da virada é o próximo agora, é com o Ceará. E tem que entrar com força máxima, fazer ponto, jogar bem, de preferência ganhar bem, né? Para dar moral pro time embalado lá e pegar o time fora lá na Libertadores, né? Essa que é a ideia que eu acho, né? Mas não é eu que escalo, né? O que vocês acham? Pelo amor de Deus, Abel, escala o Flaco Lopes junto com o Vitor Roque. Desgramado. Fala, porcaria. Nos ouve, Abel. Tenta, né? Tenta, pelo menos tenta. Porra, meu. É o último jogo, vamos lembrar que esse é o último jogo do primeiro turno, né?
Então o Ceará agora, depois vira o turno, daí começa Botafogo, Sport, Corinthians, vamos que vamos. Como o Garbellini falou, é importante. Oi? Mas 2 jogos ainda. Não, tô falando pelo brasileiro, depois tem o Libertadores, só lógico. É como você falou, Gabi, essa questão de ser um jogo divisor de águas, é interessante que a gente deixe algumas coisas para trás, inclusive alguns conceitos já pré-concebidos aí na cabeça do Abel, de que talvez ele não possa jogar com um jogador junto com o outro, que talvez o faça a mesma função. Então isso é importante, né, cara? Isso... Eu vou ser bem sincero com vocês, cara. O César perguntou, vamos ter condições de ganhar o campeonato ainda esse ano? Olha, cara, esperar que sim, lógico. Por essa camisa a gente tem que sempre estar, né? A gente tem que sempre ser protagonista. Mas, como a gente falou também no outro episódio, eu acho que realmente é um time que está sendo montado para o ano que vem. Se a gente conseguir chegar numa final, se a gente conseguir chegar nas cabeças ali do Campeonato Brasileiro, ou ir para uma semifinal, final da Libertadores, está ótimo. Que a gente possa conquistar, sim, podemos conquistar, porque a gente tem jogador, se a gente surpreender e começar a encaixar um jogo e achar um padrãozão lá, a gente tem condição, sim. Mas... realmente a minha maior expectativa é mais para frente aí, porque eu acho que a gente tem que pegar esses próximos 5 meses aí para realmente consolidar um padrão para a equipe aí, com os reforços que estão chegando, tem o Kelvin aí que está chegando, tem outro jogador aí, o pessoal está falando de lateral esquerdo, Jefté também, que são possibilidades aí um ou outro, tudo mais. Então é importante, mas eu quero ver esse time ganhando padrão, ganhando conjunto, ganhando entrosamento. Lateral esquerdo é o Cucureia? Oi? Não. Lateral esquerdo é o Cucureia? Não. Deixa o cabeludo lá na dele. Não. Deixa ele lá na dele. Aliás, viu, Paulo, a gente está em época de contratação. Eu ouvi falar também aqui na MLS tem um tal de Evander, é isso, Evander? MLS não, chega. Não, aqui, cara, não chega, ó. Chega. A gente trouxe esse Mikael daqui do Houston, esse Mikael aí, você tá louco, se pudesse devolver, ó, a gente, o Rooftop até talvez a gente consiga organizar aí, arrumar umas milhas de um de outro, a gente paga a volta dele. Paulo, mas ouvi dizer que está indo muito bem aí na MLS, eu não sei em qual time ele joga, mas está já há 3 ou 4 anos aí indo muito bem, um tal de Thiago Martins, você se lembra? Foi da nossa base, subiu para o time principal, foi para o Japão, e ele é um dos maiores salários da MLS hoje. Zagueiro central, jogou com o Edu Dracena, ele era jovem, ele subiu da base e se firmou com o Edu Dracena, antes do Vitor Hugo. Não sei se vocês lembram disso. E é um cara que... A gente todo mundo aqui, né, teve a oportunidade de ver os 3 times dos Estados Unidos em ação na Copa do Mundo. Nós tivemos a felicidade de jogar com o Messi e com o Suárez naquele jogo sufocante, né? Tivemos lá, todo mundo viu também, mas assim, gente, a MLS hoje ainda é um campeonato equivalente à nossa segunda divisão aí no Brasil. Um time como o do Messi, ele chegaria no máximo entre os 10, mesmo com o Messi todo num campeonato brasileiro, tá? Eu acho que a gente tem que buscar novas áreas, lembrando sempre uma coisa, quem é palmeirense das antigas lembra que aquele time de 93 que deixou a fila em cima dos nossos amigos da Zona Leste, ele começou a ser formado em 92 com a chegada do Zinho e do Mazinho. A gente tinha o Evair e o César Sampaio, chegou Zinho e Mazinho, daí em 93 chegaram toda aquela galera, né? Roberto Carlos, Antônio Carlos, chegou Edmundo, Edilson. Então, quer dizer, um time começou em 94. Então, mas o time começou em 92.
O Zinho e o Mazinho chegaram em 92. Isso. Então, esse começo da era Parmalat, quando a camisa ficou bem clarinha, o verde bem clarinho, o lateral direito se chamava Dorival Tolói Júnior. Conhecido como Júnior, vindo do Taquaritinga para jogar no Palmeiras. E depois teve um tal de Estival, também conhecido como Cuca, que jogou de meia esquerda nesse começo da era Parmalat. Esse jogou. 90, 91. Alex Estival Júnior, o Cuca, e Dorival Tolói Júnior, também conhecido como Dorival Júnior. E era o técnico Chapinha, a gente foi para a final com o São Paulo em 92, perdemos os 2 jogos. Otacílio, exato, Chapinha, Otacílio. Perdemos os 2 jogos, então assim, a gente tem que entender que o time está sendo montado, né? Novamente, os nossos jogadores envelheceram. Aí a moçada se descabela, se estressa, se mata, porque o time está contratando um monte de jogadores de primeira linha aí e não está emplacando ainda. E por falar em emplacar, já vou escalar o time para o jogo contra o Ceará. Olha aqui, hein? Que eu vou falar. O Everton ou Marcelo Lomba, eu testaria Marcelo Lomba, tá? Porque o Everton precisa de um chazinho de banco. Giai, Gomes, Benedetti e Piquerez. Aníbal the Killer. Aníbal the Killer. Aníbal Materazzi. Felipe Anderson e Maurício. Ataque com Vitor Roque, Flaco Lopes e Ramon Sousa. Tá? Atrevido. Seria um timão. Bom, a gente não vai jogar, a gente vai jogar com um volante só. Um volante só. Não precisa de 2 volantes com o Fernando, com o Anderson no meio, não precisa. Meu amigo, 4-4-2, cara. 4-4-2. Na verdade, vai ser um 4-2-4 aí, praticamente, entendeu? Tem que ser um pouco agressivo, tem que variar uma hora, cara. Se você marcar os caras na frente, você não precisa defender tanto. Eu penso assim, tem que arriscar, tem que mudar, tem que fazer algumas coisas para parar com essa gaveta do vai e vem aí do nosso amigo Abel. Cara, eu sei, mas a gente precisa... Vai lá, cara, pode falar. Assim, uma formação dessa daí não tem como dar errado, cara. O que pode dar errado? Os caras sabem jogar. O cara sabe jogar, velho. Tem que dar espaço para jogar. Você fica só naquele esquema engessado ali, ó. Vai e volta, vai e volta. É um gesso, é sempre a mesma coisa ali. As mudanças que fazem é sempre a mesma. Então fica muito nítido, muito óbvio. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Já sabe. Mas se é técnico do time adversário, vocês falam, bom, ele vai trocar o Vitor Roque por outro, ou então ele vai fazer aquele cruzamento que antigamente ainda o Estevão vinha para um lado, o Vitor Roque ia para o outro, agora nem isso mais acontece, né? Acabou o desafogo, não tem mais desafogo ali, não tem mais Estevão para carregar o Portuga nas costas, agora tem que modificar, tem que alternar. Se não alternar, vai ficar cada vez pior, vai ficar cada vez mais difícil o Palmeiras jogar. Vai ficar muito fácil de ser marcado. Eu não sei, professor, desde essa configuração que o César falou, se o Felipe Anderson jogar de segundo volante, porque eu acho importante a gente ter um volante de saída de bola, esteja o Animal Moreira, o primeiro volante, o número 5 de contenção, e o segundo. Mas eu acho difícil, não estou nem falando que eu concordo que não. Realmente que o Abel vai abrir mão do Evangelista, porque ele está à caça mesmo de um cara para fazer a função do Rios. A gente sentiu muita falta do Rios e do Estevão. Isso é fato. E ele a gente precisa encontrar um jogador para fazer essa função que o Rios estava fazendo. Então, se o Anderson ajudar na marcação, excelente. Puxar um cara que é meia para segundo volante, excelente. Mas precisa ver se ele tem condição de fazer isso. E daí não dá certo, o pessoal vai cair matando, falando que,
olha lá, o Abel querendo inventar de novo o jogador fora da posição dele e tal, não sei o quê. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? De uns anos para cá, a gente não tem técnico que inventa mais. Todo mundo espera que o técnico... Mas quando ele inventa, ele é chamado de pardal, César. Não, pera um pouco. O que eu digo inventar é o seguinte, é usar o que ele tem de melhor. Determinado chute. Ele tem que impor uma força contra o Ceará, cara. Falta um pouquinho, o pessoal falta baixar um pouquinho no espírito do professor Luxemburgo. O Luxemburgo tinha umas inventadas que dava certo, cara, porque o cara enxergava o jogo. E tem uma filosofia em futebol, cara. Você não tira de campo, e nós estávamos discutindo isso há pouco, você não tira de campo o cara que está jogando bem. Exato. Você não vai fazer mudança tática às custas de sacrificar o cara que está jogando bem. Se o cara do melhor jogador, né? Para ele aparecer mais ainda, né? Assim, é arriscado. Pô, Felipe Anderson de 8, por que não? Felipe Anderson já marca a lateral, cara. Tempo do Estevão ele ficava marcando o lateral para o Giais subir com o Estevão. Ele marcava a lateral. Por que ele não pode marcar o meio? E a qualidade de saída dele é absurda. É absurda. Ele é muito melhor do que o Lucas Evangelista. E você daria liberdade, eventualmente, se o pessoal optar por marcar, você daria liberdade para jogo de Maurício, e com o nosso argentino, Flaco Lopes, ali enfiado nos zagueiros, a gente daria liberdade para dois caras que estão comendo a bola: Vitor Roque e esse Ramon Sousa, que ainda não disparou porque está ganhando confiança. Mas o cara chegou em 3 jogos, ele foi bem contra o Mirassol, eu estava lá, ele foi bem contra o Grêmio. E ele foi bem contra o Corinthians, você estava lá. Muito bom de bola. E foi bem contra o Vitória, 4 jogos, né? Acho que você não lembra se ele jogou contra o Grêmio também, jogou. Contra o Grêmio ele tomou uma pegada lá no primeiro lance, o cara caçou ele logo de saída. Mesmo assim ele foi bem. Em 4 jogos ele foi bem. 5 contra o Corinthians também ele foi bem. Mas é mais fácil, César, que nem você falou, eu concordo isso que você falou, mas pensando como o Abel, é mais fácil ele jogar com o Martinez e com o Aníbal para liberar os dois laterais como ala do que ele botar o Felipe ali. Aliás, o Felipe tá fácil pra gente pensar como o Abel, o Felipe ele tá caindo, o Vitor Roque está caindo no mesmo bueiro que o Felipe Anderson tá, cara. A gente tem algumas coisas que a gente não sabe o que acontece lá dentro daquele vestiário, cara. Não, a gente sabe. Ele está seguindo o manual. Realmente ele precisa se reinventar algumas coisas e precisa assumir alguns riscos que ele não está assumindo, cara. Essa é a minha visão. A gente vai falar, mas o Abel não vai escalar. O Abel não vai escalar. Como o Abel, a gente sabe como ele vai pensar. O que eu estou fazendo aqui é um exercício de porra louca. Como é que poderia você fazer, revolucionar, ou colocar uma escalação revolucionária? Vou fazer isso contra o Inter de Miami, cara. Ele jogou sem volante de contenção. Ele fez uma merda. Nossa, ele loucura. Ele ficou 40 minutos, 50 minutos para trocar essa bosta que ele fez. Exato. Não, ele faz isso nos jogos errados e daí depois ele fica se apegando a esses erros e não comete e não faz mais. Eu acho assim, eu acho que o Abel, esse negócio que ele falou, que ele está falando, do contrato, essas coisas todas, na verdade o que ele quis dizer é o seguinte: eu vou renovar se eu ganhar alguma coisa, se eu não ganhar eu não vou renovar. A Leila, que é pela Leila, ele renova hoje à noite. Mas eu acho que ele se botou essa cláusula. Se eu ganhar, eu vou continuar. Mas, Paulo, você não acha que talvez isso esteja muito a ver com... Eu continuo se o time contratar, se a gente conseguir contratar jogadores, se a gente conseguir formar... Não acha que pode ser essa pressão que ele esteja jogando? Quer dizer, eu continuo, depende dos reforços que a diretoria trouxer. A minha impressão talvez seja um pouco disso. Ele esteja colocando essa coisa certa e a gente tem que deixar isso bem claro. Sou muito grato a todos os jogadores. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse país, é valorizar os jogadores. A gente, no Brasil, a gente esquece muito. Aqui o jogador antigo, o César gosta, a gente fala do Dom Marino, do Miami Dolphins. Cara,
Ele é mais... se aparecer o Trump e o Dalmarino, cara, os caras vão pedir autógrafo do Dalmarino, que parou de jogar faz 15 anos, entendeu? E nunca ganhou o Super Bowl, hein? Nunca ganhou o Super Bowl. Porque o jogador aqui é antigo, o ex-atleta aqui tem um valor inacreditável. A gente não lembra, se a gente cruzar Cozinho hoje na rua, que fez o primeiro gol, é capaz de a gente virar rua Elzinho, né? É velho. Então, quer dizer, eu sou muito grato, cara, a todos, ao Ver, mas a gente já reformulou tudo. Se a gente está vindo de frente para trás, então falta a zaga e o goleiro. Tem que trocar, tem que comprar. Barros, Leila, muito obrigado. Se vocês estiverem ouvindo, a gente tem que ir atrás dessa galera aí. A gente vai estar trazendo, vocês conhecem... Alguém de vocês conhece esse tal de Jefté? Alguém já falou do Jefté? Não. Pois é. Eu lembro do cantor Gessé, que cantava a música lá, lembra do Gessé? Eu pensei que ele vinha ou do Egito ou do Irã, cara. Eu vi a foto. Pois é, cara. Nunca ouvi um nome bíblico, sei lá, 21 anos. Parece que tá chegando meio pra vaga do Vanderlan. Ele joga no Azerbaijão, aí ele vem do Egito e joga no Azerbaijão. Caraca! Olha, a única coisa que eu hoje que deixou um pouquinho contente é que o Palmeiras entrou em contato com o Carlos Miguel, né? Aí já me deu um ânimo. Goleiro? Não sei, essa eu não ouvi. Também não. Mas é assim, a gente ouve falar, vamos ficar entre nós, gente. A maior parte vem dos blogs, dos influencers aí, caça like. Não tem muita base, cara, não tem base. Quando eu digo influencer, até que o cara da imprensa que tem canal individual e que precisa aparecer aí, vem. Eu acho que não tem muita base. É capaz até de ter um monte de conversação, tá todo mundo conversando o tempo todo, você vai jogar aqui, vai jogar ali, traz o cara para cá, o agente, etc, etc. Mas é tudo conversa, cara. Devia jogar, é outra história. Outra história. Se for atrás de um goleiro, assim, porque os nossos dois goleiros, porque o Lomba também, o Lomba tem quase 40 anos, porra. Então a gente quer trazer um goleiro, vamos experimentar? Traz o menino que tá no Atlético Paranaense, o Santos. Não, o moleque é bom. O moleque é bom, porra. Traz o cara. Que você acha que ele não vai querer vir jogar no Palmeiras? Quem não quer vir jogar no Palmeiras? O goleador lá do Goiás, o Tadeu, pô. Ah, não. Não, deixa o Tadeu quieto, vamos. É ruim, é. Ele gosta. É ruim. Eu não sei. Ele não é ruim, ele não é do nível do Palmeiras. Pronto. Tem gente, não boa, não precisa só buscar fora. Tem gente dentro do Brasil ali, um zagueirinho ali. Se a gente trouxer pelo menos um zagueiro e um goleiro, já vai dar uma arrumada na casa, gente. Aí arruma o barraco, não é a casa, né? Porque você tem um zagueiro bom e um volante top, resolve o nosso problema. Eu já ficaria um pouco satisfeito se o Abel começasse a abrir mão um pouco dessa teimosia. Eu não vou falar besteira, vocês vão me xingar, mas essa teimosia que eu acho que ele fica com o Facundo Torres, viu? Eu acho que ele tá legal, Facundo Torres bacana, um bom jogador, legal, serve, legal, mas eu acho que ele tá insistindo demais. Ele tá insistindo um pouquinho demais, cara. Eu acho que... Ô, Galo, você quer ouvir uma boa? Você quer ouvir uma boa? 4-4-2. Ponta direita na ponta direita, ponta esquerda na ponta esquerda. 2 meias e 2 volantes de contenção. Lateral, zagueiro. Acabou. Quer coisa melhor que isso aí? Não existe coisa melhor. O que você quer dizer com o 2 é Flaco Lopes e Vitor Roque, é isso? Ponta a ponta. Que aí seja, resolve, cara. Eu não usaria 2 volantes de contenção, não. Eu usaria volantes lateral alternado com um volante só. Eu voltaria no esquema. Não, peraí. Olha lá. Não, esse negócio é um volante de contenção e um de saída, porra. É um 5 e 8, não é? É um 5 e 8. No 4-4-2 você tem que ter 2 volantes. Não tem como você ter um só. Então, 2 volantes. Então, ok. Mas um volante de contenção principal e um de saída. Como a gente estava com o Aníbal Moreno. 4-3-3. 4-3-3. Marcelo, Lomba, Giai, Gomes, Benedetti e Piquerez. Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Maurício,
Vitor Roque, Ramon Sousa e Flaco Lopes. Flaco Lopes. Tá bom, ótimo. Esse time é um time bom. É que eu duvido que o Portuga tem culhão, só se ele tomar um vinho muito, muito do bom para ele fazer uma coisa dessa. É o seguinte, você tem o Giai que tem uma característica defensiva, tá? Então o Giai comporia muito forte pela direita ali. O Piquerez é um cara que mais sobe, com mais poder ofensivo do que o Giai. Então você teria ele coberto ali mais pela presença do Aníbal mais deslocado por ali. E a questão, a fragilidade aí fica no Benedetti. Eu acho o Benedetti bastante cru ainda, com pouca velocidade, etc. Bastante. Mas é um risco que você tem que correr. E você dá uma qualidade para o meio de campo e para o setor ofensivo que vai deixar o adversário louco, cara. Quando você tem uma qualidade de ofensiva, o adversário se preocupa, meu. Quando você tem um centroavante de área, você tem 2 caras para marcar esse cara, independente se ele é o Roberto Dinamite, se ele é o Evair, ou se ele é o Betinho, ou o Daverson, entendeu? Porque os caras têm que ficar em 2, porque se o cara perder um mano a mano, é o cara e o goleiro a partir daí. Então todo mundo sabe disso. Quando você tem... o Flaco Lopes não é fraco no físico e não é fraco na técnica. Ele é mais fraco que a maioria. Mas ele ajuda muito nessa posição. Ele ajudaria muito a aparecer o jogo do Vitor Roque e o jogo do... não sei se vocês estão ouvindo aí. E o jogo do Ramon Sousa. Eu acho que é hora de começar a mexer algumas coisas, o jeito de jogar. Mas só um detalhe, só para finalizar aqui. Não sei que sei. Pode falar, Gabriel. Só uma pergunta, porque eu acho que tá certo, o Flaco Lopes está muito bom e tal, mas eu vejo um vício nele de ficar cavando umas faltas meio bestas. Ele fica na marcação e cai ali pedindo a falta, e o juiz vira e mexe e fala, meu, segue o jogo. Ele fica lá com o braço estendido, falta em mim. Esse eu acho que é um vício que ele devia largar um pouco, cara. Mas Roberto, aonde que ele cai? O Abel? Perto da área. Aonde que o Flaco, você acabou de falar, concordo com o que você está falando, mas aonde que ele cai? Na intermediária, ele é jogador de área. Exatamente. Então, vai na área, exatamente. Porque se ele cai na área, é pênalti. Mas a culpa é do Abel de novo, porque o Abel pediu ele ser argentino, então ele está sendo argentino. Puta, que merda. Ai. Não é possível. Será que ele é argentino mesmo? Não. O Abel falou que ele tem que ser argentino, ele está sendo argentino. Milongueiro? Como é que é milongueiro? O Aníbal Moreno já incorporou o Mancuso, já incorporou o Labruja, o Verão, já incorporou o Simeone. Mas isso que você falou é uma grande verdade. A gente fica muito puto, qualquer um aqui, porque ele recebe a bola de costas na intermediária, aonde tem 5 marcando. Ele tinha que estar lá atrás, onde tem 2 marcando, não 5. Aí é complicado, cara. A gente Fala pro Abel. Sabe, o Vitor Roque entrando, o Vitor Roque é rápido, o Vitor Roque está começando a fintar 1, 2, 1, 2. Daqui a pouco ele começa a fintar 1, 2, 3. Ô Paulo, quando ele leva esses 2 caras lá para trás, ele deixa um espaço para Vitor Roque jogar. Exato. Vitor Roque com um espacinho a mais do que ele está ali. Exato, vai fazer... mas eu não entendo, eu não entendo. Ele vai falar assim, eu não acho que eles fazem a mesma função. Não acho, eu não consigo entender isso. Dá o telefone do Abel aí que eu vou ligar para esse porra agora. Isso. Vou ligar para esse cara. O Abel, cacete, meu. Porra, não consigo, cara, não vejo assim. Porque, por exemplo, se fosse o Evair e o Flaco Lopes, eu entendo, cara. Você fala, porra, os 2 não podem jogar juntos. Se fosse o Oséias e o Evair, eu entendo, eles não podem jogar junto, cara. Mas eu não vejo jogo igual. Você citou. Você lembra da dupla Oséias e Paulo Nunes no Palmeiras? Exato, porra! Você lembra da dupla Paulo Nunes e Jardel no Grêmio? Lembro. É bem por aí.
Pô, você lembra do Edmundo e do Evair? O Palmeiras ele jogava de 4-4-2, com 4 meio-campistas. Entendeu? Flávio Conceição, Amaral, Rivaldo, Djalminha, e jogava na frente esses dois malucos. O Djalminha já tava o Zinho de volta aí, né? E na frente esses dois malucos aí, cara. Foi assim que ganhou a Libertadores em 99. O Zéias tombava na área, ele levava 2 zagueiros e o Roldão ainda ficava um volante na sobra, porque se ele ganhasse, ele guardava uma sapatada, cara. A chance dele fazer gol era grande. O Jardel era assim, o Jardel foi artilheiro tecnicamente falando, o Oséias nunca foi um grande, nem de longe ele chegava perto do Evair, hein? Mas ele era gol, ele fazia gol, porra. E o Jardel foi artilheiro da UEFA, no ano que o Porto ganhou ele foi artilheiro no Porto, cara, jogando no Porto. Bem lembrado, cabeceava muito bem, coisa que o Flávio Lopes também sabe fazer. Exato. O Flávio Lopes sabe jogar com o pé. É jogador de área. Ele é jogador de área. Jogador de área. Aquele gol que ele fez com cobertura ali na Libertadores, a gente viu o golaço que ele fez, cara. Ele com jeito, com tempo, o que eu falo, os nossos atacantes, eles não têm tempo de dominar a bola e tomar uma decisão, sabe? Eles têm que resolver, porque o jogo é muito rápido. Tá morto. Censuraram. Deu uma cortada no seu final aí, César. Não, mas é isso. Bom, aí a gente está dando caminho a gente deu uma cortada na sua fala final aí, no final da sua fala, mas tudo bem. Bom, a gente está dando caminho para o Abel, né? Está dando caminho. Bom, Abel, é só nos ouvir. Porra. Não, é verdade, pô. Joga um jogador de área ali, o Vitor Roque é rompedor. Meu, tá na cara. Não é possível o Abel não tem que mudar o estilo de jogo. A gente está jogando com esse mesmo jogo. A gente não joga nem com meia, a gente não joga nem com 10, nem com 9 de ofício há 4 anos, cara. 5 anos. A gente não joga nem com 9, nem com 10 de ofício há 4, 5 anos, cara. E isso é verdade. Não tem. Não, 10 Não tem mesmo. Não tem. O 10 não tem. Gente, o que nós não podemos ter é isso aí, cara. A gente precisa ter o nosso chiqueiro lotado, e a gente tem que estar presente porque a temporada continua, a temporada vale muito, nós temos o brasileiro, nós somos o melhor campeão brasileiro e precisamos continuar assim. Você vê que existe uma fissura do Flamengo em ser campeão brasileiro, porque eles não suportam o fato da gente estar na frente. E nós temos a Libertadores também, que a gente também tem que lutar por ela, que a Libertadores representa muito e representa agora a Copa do Mundo de clubes. Se a gente for campeão, Exato. 4 anos, estamos lá de novo na Espanha, parece, né? Então, acho que agora a gente ficando por aqui, vamos esperar desse jogo contra o Ceará, o recomeço, a retomada no brasileiro, porque o brasileiro a gente está indo bem. E vamos ali nos manter, não deixar o Flamengo distanciar, ficar ali perto, chegar, daqui a pouco a gente dá o bote, passa à frente, e é assim que tem que ser. E quinta-feira tem Libertadores também, a gente tem que lutar por isso. E acontece, cara, alguém não toque pro Abel, pelo amor de Deus, fala se dá uma chancinha da gente fazer um joguinho diferente de vez em quando, né, pessoal? É isso aí. Por favor, Abel, isso aí, Abel. Vamos lá, moleque. Beleza, pessoal. Vamos ficando, gente. Um abraço para todo mundo que ficou com a gente. Detalhe, hein? Nós estamos aí crescendo, passando dos 100K de inscritos, 100K, tá? Opa. Bem-vindo, Rocktoppers. Tragam os amigos. E nós já temos haters. Interessante, depois vocês dão uma olhada lá, já temos haters aqui, ó. Belíssimo. Começa a ter haters, aí que é bom. Já tem venham xingar a gente ao vivo. Isso, já tem o Zé Mané aí xingando a gente, cara. É delícia total, somos bom pra caramba. Mas é bom. We love haters. We love haters. Palmeiras, é nóis. É nóis. É isso aí, pessoal.